Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai ver a diferença do verbo ser e estar, para aquelas pessoas que têm dificuldade com isso. A gente vai saber quando utilizar esses verbos. E eu também queria pedir para vocês o quê? Que vocês, no comecinho aqui do vídeo, já acionasse a legenda ou no português ou na sua língua nativa, caso você ache necessário, porque isso vai te ajudar a compreender o vídeo melhor, tá bom? Não deixe também de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever, porque isso ajuda o canal. Vamos começar? Então, olha só. A gente tem verbo ser e estar. Em inglês, o verbo to be significa dois verbos em português, o ser e o estar. Então, como que eu faço para saber quando eu uso um, quando eu uso outro? Em algumas línguas é muito simples, né? Por exemplo, o espanhol é uma língua que usa muito parecido, raramente a gente tem alguma diferença. Outras línguas como o inglês, isso é um problema, porque é como está dizendo aqui, né? Em inglês, to be é um verbo só. Mas existem algumas regras, embora ela tenha suas exceções, né? Que nos ajudam a saber quando usar um e quando usar outro. Mas qual é a minha dica de antemão? Quando você estiver aprendendo português, principalmente quando você estiver no princípio dele, né, não se preocupe tanto em errar. Aprenda essas regras gerais, mas você vai aprender exatamente o uso mesmo conforme você for avançando nos seus estudos e escutando pessoas nativas a falar, ok? Então não tenha medo de errar, mas nesse processo vamos começar com aquilo que a gente consegue esclarecer, consegue deixar bem fácil, bem claro para você, ok? Então, vamos começar. Olha só, a gente vai começar com o verbo ser. A definição de ser, geralmente, é uma condição permanente. Então, o ser é usado para condições permanentes ou condições que nós consideramos permanentes. Embora em outras línguas e em outras lógicas, aquilo não seja permanente. Então, vamos ver como é que funciona. Olha só. A gente tem aqui, ó, ser mais cor. A camisa é amarela. A camisa é amarela. Não é a camisa está amarela, é amarela. Por quê? Porque a gente entende que no momento da fala, aquela camisa tem a cor amarela e é muito improvável que essa cor vá mudar. Vocês estão me entendendo? A única coisa que pode acontecer, sei lá, se alguém pegar essa camisa e fazer um tie-dye ou jogar com cândida numa máquina de lavar e vier manchar, mas isso é muito improvável, né? A gente está falando que a camisa é amarela, isso não vai mudar, não tem grandes chances de mudar. Por isso, ok? Outra coisa interessante aqui, ó, ser mais caráter. Por exemplo, Pedro é obediente. Quando eu falo Pedro é obediente, é uma condição geral no momento da fala. Porque você pode argumentar comigo, tá, mas ele é obediente agora, mas pode ser que mais tarde ele não seja. Sim, a gente pode falar até ele está obediente nesse sentido. Mas, quando a gente fala Pedro é obediente, a gente está falando que no momento da fala, ele é obediente, ele tem o costume de obedecer e não há nada que nos faça acreditar que isso vai mudar. Então, neste momento da fala, ele é obediente e ele não tem chances de mudar, segundo o meu entendimento. Por isso que Pedro é inteligente, ok? Depois a gente, aliás, inteligente não, obediente. Depois a gente tem, perdão que eu voltei aqui sem querer. Depois a gente tem ser mais nacionalidade. Esse aqui é mais fácil de compreender, né? Quando eu falo eu sou italiana, por exemplo, ou eu sou brasileira, eu sou alemã, o que seja, eu sou porque eu nasci na terra ou porque eu adquiri a cidadania por qualquer outro motivo e eu não tenho a menor pretensão de mudar isso. Chances são que eu vou morrer cidadã desse país. Então, eu sou brasileira, eu sou italiana, como está aqui, ok? Outra coisa, olha lá, a caixa é pequena.
A caixa é pequena. Agora, por que a gente fala a caixa é pequena? Ser mais dimensão. Porque é muito improvável, ou impossível no caso, que a caixa por si só vá ter mecanismos, né, que vão fazer com que ela cresça. Não tem como a caixa crescer. Então ela é pequena. Isso não vai mudar. A gente poderia falar uma frase como assim também. A menina é pequena. Aí você fala, tá, mas isso é uma coisa que muda, não é? A menina é pequena, mas daqui a pouco ela vai crescer porque ela vai se tornar uma adolescente. Mas vamos pensar de novo na nossa lógica. Na hora que eu estou falando, ela é pequena. E é impossível que em alguns minutos ou que em algumas horas ela vai se tornar um adulto, uma pessoa maior, né? Então, ela é pequena. Isso não vai mudar. Tudo bem? Depois a gente tem ser, mais característica ou definição. Por exemplo, esta casa é cara. Esta casa é cara. Então, veja só. É a mesma coisa da menina, a mesma lógica da menina. A casa, eu considero que o valor da casa é alto agora. E não tem nenhuma chance, eu não vejo nenhuma perspectiva de que isso vá mudar. Então, a casa é cara. Tudo bem? Eu posso falar a casa está cara? Eu posso falar que a casa está cara. Mas quando eu falo a casa está cara, no fundo, eu tenho uma esperança que esse valor vá mudar. Entendeu? Por isso que eu estou falando, está cara agora, mas com a crise, com certeza ela vai abaixar, tá? Então, tem situações que a gente pode usar sim estar no lugar de é, só que o sentido da frase muda um pouquinho, tudo bem? A gente tem, olha, também, vamos lá ver, o verbo ser também pode ser usado com formas, por exemplo, é redondo, é quadrado, é triangular, e com formas geralmente não muda, a gente sempre vai usar essa lógica, né? A bola é redonda, ela só pode ser redonda, né? Então ela é redonda. Um quadrado é quadrado, né? Um dado é quadrado. Isso não vai mudar, tudo bem? Outra coisa, com posse. Uma coisa é minha, né? É meu carro, é minha xícara, são minhas escolhas, né? É a minha escolha, é o meu carro. Enfim, tudo que for posse, tá? A gente vai usar com é. E também a voz passiva. A voz passiva é um pouquinho mais complicadinha, então eu não vou me prender muito aqui explicando a voz passiva. Mas é basicamente quando a gente dá mais ênfase ao que é feito do que quem fez aquilo, né? Então, quando eu falo, por exemplo, o livro é feito de papel, eu estou mais preocupada com o livro, de como ele foi feito, do que quem fez aquilo. Nessas estruturas, eu vou usar o é. A gente vai ter uma lição mais específica só para a voz passiva, então você não precisa se preocupar muito com essa maneira, né? Com essa formação da frase. A única coisa que você tem que guardar é que a gente usa é. Tudo bem? E para finalizar aqui o ser, a gente tem localizar algo que não pode ser deslocado. Minha casa é perto do mercado. Então vamos pensar isso aqui, porque para algumas pessoas pode parecer confuso. Quando eu falo a minha casa é perto do mercado, tem algumas coisas que eu preciso colocar em mente, né? Duas coisas, na realidade. A primeira coisa é que, no momento da fala, eu não tenho intenção de sair desta casa. Então, a casa é ali, tá bom? Neste momento, eu vou ficar. É uma realidade permanente para o momento. Vamos pensar assim. E outra coisa é que a casa não vai ser fisicamente deslocada, né? Não tem como eu pegar a casa daqui e colocá-la ali, né? É uma casa de alvenaria, vamos por assim. E as chances dela ser demolida são praticamente zero. Então, é por isso que a casa é
ao lado do supermercado, tá? Porque, primeiro, na minha cabeça, eu não vou sair dali, é onde a minha casa é, e a casa não vai sair fisicamente dali. Então, ela continua sendo ali, ela é ali. É por isso. Até aqui tudo bem? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder para você, tá bom? Agora, continuando, a gente vai ver a definição de estar. Estar, geralmente, é uma condição provisória. Na nossa cabeça, a gente entende que aquilo vai mudar. Então, uma das coisas, estar mais estado de ânimo. Ela está desanimada. Gente, ela não vai viver desanimada, né? Mesmo uma pessoa depressiva, ela não fica o tempo inteiro desanimada, né? Então, ela está desanimada, mas logo, logo ela vai se animar. Então, vai mudar a situação. Estar mais sentimento. Eles estão apaixonados. Eles estão apaixonados. Então, é uma coisa também momentânea. Ou vai virar amor, ou vai acabar a paixão. É momentâneo. Estar mais estado de humor. É a mesma lógica. Vai mudar. Eu estou feliz, mas eu não vou ficar feliz todo o tempo da minha vida, né? Estar mais posição. Essa aqui do estar mais posição é uma coisa mais interessante, porque olha só, eu falo assim, a caixa está ao lado do gato, né? É diferente da a minha casa é ao lado do mercado. Tem diferença nesse aqui. Por quê? Porque a caixa está ao lado do gato nesse momento, mas é muito provável que o gato vai se mover, né? Ou que alguém talvez vá lá e tire a caixa. Então, essa posição é mais momentânea. Então, por isso eu uso estar, ok? A caixa está ao lado do gato. Depois a gente tem estar mais algo ocasional. Então, por exemplo, ele está muito elegante hoje. Então, aqui, ó, a gente pode até fazer uma comparação entre o estar e o é. Eu posso falar assim, ele é muito elegante, mas hoje ele está elegante demais. Então, veja só, aí tem uma diferença, né? A condição dele, eu percebo ele como uma pessoa sempre elegante. Então, ele é elegante. Mas hoje ele caprichou. Então, hoje ele está elegante demais. Ok? Ou poderia ser o contrário. Ele é uma pessoa muito deselegante. Olha lá, como eu entendo ele, é que ele é constantemente deselegante. Então, ele é deselegante. Mas, hoje ele está elegante. A situação mudou. Ele está mudando. Elegante, perdão. Então, isso quer dizer que pode ser que daqui para frente ele se torne elegante e ele seja elegante, ou pode ser que é uma coisa só momentânea, porque, por exemplo, ele está num casamento. Ok? Essa é a diferença. A gente também usa estar quando a gente está falando de tempo. Por exemplo, hoje o dia está ensolarado. Ontem o dia estava chuvoso. Tá vendo? Quando a gente fala de clima, a gente precisa usar estar, porque o clima muda constantemente. Tudo bem? Então, olha só. Essas são as principais definições que a gente tem para diferenciar o verbo ser do verbo estar. Mais uma vez, não tenha muito medo de errar, pratique o máximo que você puder com nativos, com seu professor, e você vai perceber que com o tempo, essa lógica que a gente usa vai se tornar natural para você, né? E não vai ficar difícil. Tudo bem? Gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até agora. Espero que esteja te ajudando. E o que eu peço? Que vocês compartilhem, se inscrevam no canal e nos dê sugestões de aulas. Como eu posso te ajudar? Tá legal? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!